Olá pessoal, eu sou Paulo Domingos e hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha passou por um processo de unificação na metade do século XIX e gerou um temor da Rússia, da Grã-Bretanha e da França. E se colocou a expansão territorial em busca de novas colônias. A França ficou preocupada porque colocou em xeque os seus interesses imperialistas. A Primeira Guerra Mundial foi procedida de 4 fatores: imperialismo, armamentismo, nacionalismo e alianças militares. O chamado pan-germanismo era uma ideia que os alemães que deveriam dominar toda a Europa, econômica, militar e politicamente. Mas a França tinha um ressentimento da última guerra franco-prussiana de 1870, quando perdeu 2 territórios, tanto a Alsácia como a Lorena, para o então Império Alemão. A ideia de um nacionalismo era construída através do domínio e a proteção oferecido pelas grandes potências aos países menores. Interessante citar os Balcãs, que envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria. Os sérvios queriam anexar ao seu território a Bósnia, formando uma ideia nacionalista de que todos os países eslavos deveriam ser unidos sob a liderança do czar russo. Ou seja, havia acordos militares e também o ideal que envolvia, além da questão econômica, os fatores culturais. O fato é que aconteceram diversas alianças entre pequenas e grandes potências. Para caso um deles fosse atacado, receberia total proteção militar. O que se sabe é que não se esperava que estourasse uma guerra na dimensão que aconteceu. Esses acordos militares fortaleceram militarmente e era a chamada corrida armamentista. Os países se dividiram em 2 blocos. A Tríplice Entente, composta pela Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, a Alemanha, a Itália, a Áustria-Húngaro e o Império Otomano. No dia 28 de junho de 1917, na capital da Bósnia, em Sarajevo, o arquiduque Francisco Ferdinand, herdeiro do trono austríaco, estava a passeio e causou um grande tumulto entre os grupos nacionalistas daquele país. Um membro radical do grupo, por nome Gravilo Príncipe, atirou e assassinou o arquiduque. Entendendo aquela visita como uma provocação política, houve conflitos entre a Bósnia e a Áustria. Como havia um clima de guerra, a Áustria, apoiada pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia, que tinha apoio da Rússia. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. Passados 2 dias, também à França. Do outro lado, o Reino Unido também declarou guerra à Alemanha. Assim iniciou a Primeira Guerra Mundial. Podemos dividir a guerra em 2 etapas, a guerra de movimento e a de trincheiras. A Alemanha planejou invadir a França pelo território belga, o chamado Plano Schlieffen, mas os franceses conseguiram impedir a tomada de Paris. A segunda parte da guerra foi através das trincheiras, foram corredores construídos no chão como forma para a proteção dos soldados. Os alemães começaram a usar armas químicas, como por exemplo o gás clorídrico. Depois o gás mostarda, que também passou a ser usado pelos seus inimigos. A devastação e tragédia humana é indescritível, impossível de demonstrar. Entre ratos e piolhos, a fome, a sede, a dor e a exaustão da guerra. Nas batalhas, milhares de soldados alemães e russos foram mortos. O Império Otomano nessa ocasião causou a morte de milhares de armênios. Um genocídio causado pela fome. Guerras pela terra, pelo ar, aviões alemães e britânicos. Os Estados Unidos entraram para a guerra em 1917, quando o navio britânico foi atacado por alemães, matando diversos americanos. E a Rússia, por ter esgotado as suas reservas, se retirou da guerra e foi nessa ocasião que aconteceu a Revolução Russa de 1917. Em 1918, a Tríplice Aliança estava devastada. Império Otomano e Áustria-Hungria renderam-se. Explodiu uma revolução na Alemanha, derrubando a monarquia e implantando uma república. Um saldo de 10 milhões de mortos. Derrotada, a Alemanha foi julgada internacionalmente e sofreu diversas punições pelo prejuízo causado pela guerra. Perdeu diversos territórios marinhos, limitação da quantidade de formação de soldados e uma multa pesada para enfraquecer a possibilidade de uma outra guerra. Com o fim da guerra, houve o enfraquecimento dos grupos imperialistas, dando surgimento a diversos países, como a Polônia, a Finlândia e a Iugoslávia, entre outros. Fiquem por aqui e até a próxima!